São 11h49 da manhã e o futuro da criptoeconomia está na pauta do dia. Qual será a próxima fronteira do mercado financeiro com os investidores em criptoativos? O programa Invista, claro, foi atrás da resposta. E para isso convidamos Silvia Bassi, jornalista especializada em tecnologia da informação e comunicação e publisher na The Shift, Daniel Mangabeira, diretor de relações institucionais da Binance para a América Latina, João Canhada, CEO da Foxbit e Silvia Valadares, diretora da Centria Partners. E você, sempre presente enviando perguntas pelo nosso site. Olá, pessoal. Antes de começar essa conversa super importante, eu queria fazer minha autodescrição. Meu nome é Silvia Bassi, eu sou publisher da The Shift, eu sou uma mulher de pele clara, branca, cabelos castanhos que estão começando a ficar bem grisalhos. Eu estou usando uma camiseta preta, um colar marrom, os óculos pretos e estou de relógio. Nada muito mais do que isso nesse momento. Daniel, você quer se apresentar, por favor? Bom dia. Me apresentando rapidamente, meu nome é Daniel Mangabeira, eu sou diretor de Relações Institucionais para a Binance na América Latina. Eu sou um homem de pele clara, cabelos também já consideravelmente grisalhos. Eu estou de camisa preta e estou com um blazer azul marinho. João, por favor. Olá, bom dia. Eu sou o João Canhada, CEO e fundador da Foxbit. Eu sou um homem de cabelo preto, barba, paletó preto e uma camiseta com símbolo de raposa. Silvia Valadares, me achará. Estamos redundantes aqui, né? Vamos ficar redundantes hoje aqui. Bom dia, sou a Silvia Valadares, eu sou sócia da Centria Partners. Sou mulher de cabelo preto, olhos pretos, estou de roupa preta, porque todo mundo está de roupa preta aqui, então combinamos, mentira, foi brincadeira, e com vários anéis nos dedos. Muito bom. Bom, agora que a gente se apresentou, vamos começar essa história, que essa história é muito boa, né? Às 11h49, a gente estava entrando na conversa do que significa o futuro da criptoeconomia. A gente está olhando para um cenário que está totalmente em construção. Vamos combinar que não tem nada escrito em pedra, nada totalmente construído. Então, eu queria começar conversando com vocês da seguinte forma, indo de trás para frente, ou de frente para trás. Back to the future. Eu queria ouvir de vocês o seguinte, qual é o futuro da criptoeconomia? A gente acredita que tem esse futuro. Como é que vocês enxergam o potencial da criptoeconomia nos próximos anos, num horizonte aí de 5, 10 anos, para a gente desenhar primeiro e voltar depois? Daniel, quer começar? Começo com prazer. Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer os agradecimentos de praxe. Eu queria agradecer ao pessoal da Ambima pela organização do evento. O evento está incrível. Queria, enfim, comentar o quanto eu estou contente de estar fazendo parte desse painel com pessoas, enfim, muito representativas da indústria. E indo direto ao ponto, assim, eu acho que, bem ou mal, a gente faz um exercício de futurologia aqui, né, quando a gente fala do futuro da criptoeconomia, mas eu acho que é um exercício muito positivo, porque permite que a gente seja criativo, que a gente entenda hoje, a gente faça essa conexão dos problemas que a gente tem hoje com as possibilidades que a tecnologia já nos traz. E eu acho que é um exercício muito legal de se fazer. Assim, essa é a primeira pergunta do painel, então eu vou me permitir não responder diretamente com casos concretos, né? Deixa eu guardar o melhor para o final. Mas eu acho, sobretudo, aí falando primeiro de conceitos, que se a gente discute futuro da criptoeconomia, eu acho que um elemento absolutamente fundamental desse debate é tentar entender qual é também o presente dessa criptoeconomia, porque o futuro a gente constrói agora, de certa medida. Eu acho que tem alguns temas aí importantes, a gente fala, enfim, a gente traz muito o tema de criptoeconomia e alicerça isso em questão de investimentos, mas eu acho que fundamentalmente a gente fala de ciência, né? A gente fala de tecnologia, então acho que tem muitas aplicações práticas
desse universo de cripto, do universo de blockchain, que a gente hoje já vê presentemente e que muito certamente no futuro isso aí vai estar fazendo parte da nossa vida cotidiana. E eu acho que, enfim, alicerçado a isso, a gente pensa que é um debate de ciência, um debate de tecnologia, um debate de produto, um debate de aplicação prática, é um debate de legitimidade também, de como a criptoeconomia vai ser reconhecida pela sociedade, que, em sua medida, está também, em grande medida, ancorado nesse debate de regulação, né, que eu acho que é um tema que imagino eu, nós vamos tocar aqui, mas também não quero monopolizar nessa primeira pergunta. Eu acho que, assim, em termos conceituais, não só eu, a empresa da qual eu faço parte, a Binance, nós somos muito otimistas com relação ao futuro da criptoeconomia, com relação à sua participação na vida cotidiana das pessoas. Mas eu acho que esse debate ele tem que se alicerçar no presente, né? Esse debate de construção de futuro, ele passa pela compreensão e a construção do que é a criptoeconomia no presente. Tá bom. João? Bom, novamente, bom dia. É um prazer estar participando aqui. Obrigado pelo convite. E gostaria de poder contribuir aqui. Na verdade, esse debate ele não é só... ele é, como foi bem exposto aqui pelo Mangabeira, mas também ele é também político e comportamento humano. A gente está num processo de mudança muito grande, onde talvez a gente esteja vendo aqui o início da separação entre Estado e dinheiro. A gente está no início de um processo profundo de mudança, onde com a invenção e a inovação do Bitcoin surgiu diversas oportunidades aí que ainda vão ser exploradas. A gente está no início, tanto que, se eu não me engano, tem cerca de 100 milhões de usuários de criptomoedas no mundo hoje, e tem um estudo dizendo que isso vai superar 1 bilhão até 2030. Então, isso seria semelhante à internet em 97, 98, em número de usuários. Então, a gente está realmente no começo. Seria impensável em 97, 98, a gente sequer sugerir a existência do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de todo o ambiente que a gente viu sendo criado nos últimos anos, né? Acho que a gente está num processo de evolução muito interessante. O ano passado, com a explosão das NFTs, os ICOs em 2017, o universo de tokenização, que ainda está só num começo, e o potencial dessa tecnologia disruptiva é incrível a nível tão profundo quanto o comportamento humano. Bacana. Silvia? Bom dia, obrigada também pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Alguns que eu já conheço há tanto tempo, né? Outros que eu estou conhecendo agora. Esse debate, eu estou meio neutra, né? Porque eu trabalho com M&A, né? Mas conheço o João há muito tempo, venho de empreendedorismo digital há muitos anos. E eu estava falando para ele que eu estou me lembrando um pouco do começo dessa onda de empreendedorismo digital que a gente viveu ali, em 2009, 2010, 2011. Com relação à blockchain, é inevitável, você não vai evitar que tecnologia evolua, né? Ela vai evoluir e ela vai permear várias camadas de negócios, né? E também social. É inevitável o que a gente está vendo hoje. Quando a gente fala de dinheiro, o que a gente viu muito de cripto é frenesi. Eu estava tomando banho de mar quando eu vi alguém falar: nossa, vou ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Falei: está na hora de vender, vou voltar para vender agora mesmo, né? Foi quando quase bate 70 mil, né? Então, tirando essa questão, né, do greed, de ganhar o dinheiro, a gente vive uma crise de crença, de fé em governos. Se eu acredito que no futuro a gente vai ter, né, essa questão tão separada assim, não acredito nisso, mas o meio termo entre o que a gente vive hoje, né, de regulamentação e de novas formas de pagar, de comprar, de criar, é inevitável, porque a gente talvez esteja descentralizando, né, o intermediador. Isso é interessante, porque barateia. Então, se tem alguma coisa que transforma uma transferência de recursos em algo mais barato para uma sociedade, o movimento ele é maior do que um bando de criadores, inovadores, né, fazendo algo novo. Então, a gente não sabe para onde vai, mas do jeito que está ou que foi também não vai ficar. Vem mudanças por aí. Muito bom. O Alex Tapscott, que é co-founder da Blockchain Foundation, ele lançou um livro agora recente para falar, a ideia é explicar a blockchain, né, explicar a DeFi
para pessoas de negócios, porque ele acredita que as pessoas ainda têm uma certa, como é que eu vou dizer, tem um monte de lendas urbanas, né, que não são necessariamente comprováveis. E ele diz uma coisa interessante, que toda vez que a cripto entra numa espécie de inverno, que é o que a gente está vivenciando agora, a primavera sempre tem um salto. Né? Foi o salto do NFT e agora ele está prevendo o salto do DeFi. Então, eu queria trazer, vocês comentaram, eu queria trazer uma coisa importante. Quando a gente fala em futuro da criptoeconomia, é importante, primeiro, deixar claro que criptoeconomia não é Bitcoin só. Né? A gente está falando de um universo, a gente citou blockchain, a gente citou NFT, quer dizer, é um universo descentralizado, né? E aí tem, acho que, um core importante, cercado de possibilidades de você representar assets no formato digital. Estou resumindo assim muito tranqueiramente, mas acho que é por aí que a gente está indo. Então, a gente está falando de tokenização. Quando a gente fala da questão do paralelo aos governos, a gente hoje tem, por exemplo, as Central Bank Coins, né, as CBDCs. Então, a gente está falando aí de uma tentativa dos estados, né, de se apropriar também dessa descentralização, então fica uma corrida. A gente está falando de tokenização de uma forma geral, aí entra stablecoins e tudo mais. Estamos falando de um movimento que envolve arte e música, que é o caso dos NFTs, que começa a ter outras formas de compartilhar ganhos de copyright. E estamos falando, obviamente, das moedas e tudo mais que vem. Tem uma tecnologia pelo meio, que é o blockchain, né, os smart contracts, e isso muda tudo. Então, assim, trazendo um pouco para esse cenário, eu queria entender até que ponto, hoje, o que precisa ser feito para que a gente avance para um cenário de consolidação em que todas essas tecnologias convivam, eventualmente, num cenário de metaverso de Web3, e que a descentralização seja favorável para tudo. Aí eu queria trazer agora para cá, já que você estava falando disso, Daniel, agora precisa discutir o presente, eu acho que é a hora boa da gente falar. O que precisa acontecer? É educação? Porque, por exemplo, o Alex Tapscott disse que se você não explicar para as pessoas de negócios o que acontece, você não vai conseguir chegar lá. Então, para não monopolizar muito mais com a pergunta, o que está na mesa hoje que precisa ser endereçado? Opa! Bom, eu acho que tem dois elementos fundamentais para isso. Quer dizer, tem dois de muitos, né? Eu vou trazer dois aqui, porque eu acho que eles são os mais interessantes para esse tempo presente, sobretudo que a gente vive no Brasil. Tá. E eu vou fazer eco ao que o João falou, que eu acho que, cara, é fundamental, que é a história dessa tecnologia como um veículo para a operação de uma mudança cultural, para a mudança do comportamento humano. Né? E eu acho que tem uma questão que é uma questão social, que aí eu pego carona um pouco nesse seu tema de educação. Né? Eu acho que, para que a gente possa, de fato, perceber uma consolidação do tempo presente, a gente precisa, todo mundo, saber o que está falando. Né? Eu acho que essa tecnologia cripto, blockchain, bem ou mal, isso são temas duros, né? São temas áridos, não são temas simples, que você consegue discutir isso com facilidade. Eu acho que elementos educacionais são extremamente importantes. Eu acho que isso conduz a um outro ponto, que esse, sim, eu acho fundamental. Se essa tecnologia ela não fizer parte, ela não for útil para a vida das pessoas, eu acho que a gente acaba gravitando no entorno de uma discussão muito abstrata, muito etérea, sem aspectos tangíveis. Então, eu acredito, de fato, que um primeiro elemento é a utilidade que isso tem de forma fática para a vida das pessoas. E eu acho que isso passa muito por aspectos educacionais, a gente entender do que a gente está falando. E o outro elemento é a questão de legitimação, que eu falei um pouco. Eu acho que essa parte de legitimação passa muito por todo esse debate político-regulatório também, que o João trouxe, também que a Silvia trouxe, que assim, no Brasil, sobretudo, é algo que a gente está vivendo intensamente. E eu acho que hoje é muito louvável, pelo menos, essa inclinação para esse debate. Eu acho que isso é muito positivo, mas se a gente não tiver a legitimação dessa indústria, a legitimação desse ambiente, eu acho que a gente não consegue sedimentar as bases para que a gente tenha, de fato, um futuro da criptoeconomia. Então, acho que eu deixo aqui esses dois elementos que eu acho que são de fundamental importância, mas eu acho que tem uma lista, essa lista não é exaustiva, não é taxativa. Eu acho que tem mais coisas aí, mas eu acho que se a gente não tiver
uma percepção clara de uso prático dessa tecnologia para as pessoas, a gente não tiver uma legitimação que permita, sobretudo, que a inovação continue existindo, né? Que a gente não tenha muitas amarras nesse ambiente. E aí você falou um pouco de CBDC, né? O projeto hoje capitaneado pelo Banco Central do Brasil é um projeto, cara, digno de muito debate, de muita nota, mas se a gente não tiver esses dois elementos parando em pé, eu acho que o futuro da economia é um futuro que ele alcança patamares menores do que poderia alcançar. Tá. Beleza, João. Perfeito. Acho que o ponto atual é esse. Não se trata de regulamentar a tecnologia, Isso. mas criar um arcabouço regulatório que dê segurança aos investidores e empreendedores do mercado. Até porque, se a gente falar de regulamentar a tecnologia, a gente talvez esteja debatendo aqui entre o DVD e o Blu-ray, e o streaming vem e atropela tudo. Isso que Então, eu ia assim, falar. não A adianta a tecnologia gente sempre tentar... acha um meio, como diz o exato, a Jurassic tecnologia é Park, só um isso é muito meio, não é ela o grande ponto de atenção em si, mas as operações que vão se criar em torno dessa tecnologia, né? Então, e realmente, esse momento que a gente está de discussão, de debate acalorado, é importante que aconteça, até para ficar claro que muito das inovações ainda estão por vir, ainda não é presente, a gente não tem condição, nem mesmo os especialistas do setor, de dizer claramente o que será os próximos 10 anos, com 100% de acerto, entendeu? Porque realmente é uma situação muito nova e as possibilidades são inúmeras, né? Então, realmente, a situação atual é isso, de criar esse conforto regulatório para ambos os lados ali, mas que também não seja muito aquém a ponto de inibir a inovação e o que ainda tem que ser criado nesse setor. Legal. Silvia. Do ponto de vista de tecnologia, não é só... As aplicações são infinitas, né? E blockchain, eu já tive startup de blockchain. Cara, você pode usar isso para resolver problemas como, né, ida ao cartório, por exemplo. Né? Então, básico, estou dando o básico do básico. Existem milhares de outras aplicações que a gente pode pensar aqui. Os meus dados de saúde. Né? Então, a segurança que isso pode trazer, a transparência que pode trazer, é indiscutível hoje em dia. As aplicações são realmente infinitas. Quando a gente traz isso para a cripto, né, assim, a possibilidade que o João falou de você criar N coisas que a gente nem conhece, fora que já tem, né, tipo DeFi, em cima de blockchains, isso é muito legal. Do ponto de vista regulatório, para mim, tem um componente que é fundamental, que é você proteger também o consumidor. Né? Sim, a gente já viu inúmeras coisas aí e vai ver muito mais. É assim que mercados são construídos, ainda é um campo selvagem em certos aspectos, né? Mas que a regulamentação, seja aqui, seja fora, ela permita a criatividade. Ela vai existir de qualquer jeito, né? Assim, é inevitável o avanço, por mais que você regurgite, né, você vai avançar. A gente avança, a gente está aqui, a gente, né, já viveu sem saneamento no mundo inteiro. Hoje o Brasil não está bem, não, mas enfim, né, avançamos. Então temos internet, temos 5G. Então o avanço de tecnologia ele é inevitável. O debate regulatório também é inevitável. Mais duro, menos duro, né? Todo mundo está aí fazendo parte desse universo, vocês mais do que eu, apenas acompanho por curiosidade, e acho que a gente, em alguns momentos, vai sair com alguma coisa que pode não ser o ideal, mas vai permitir que se trabalhe, né, e se construam novos projetos, novas ideias e, enfim, dê uma garantia ao que já existe hoje para os três lados, né, do consumidor, do empreendedor, do investidor, que precisa fazer isso. Agora, tem uma coisa também que precisa simplificar, gente, porque a gente fala de token. Quem faz a custódia disso? Não é assim, não, porque o princípio clássico da ideologia, né, de cripto é muito legal, né? Tipo, eu sou meu banco, o cara sou ok, quem cuida do meu dinheiro sou eu, tal. Não é bem assim. Você pega lá um ledger da vida, um pendrive, gente, e ali está com todo o teu dinheiro. Pô, isso dá nervoso. Né, assim, usar aquilo, mandar para um endereço errado, ainda tem coisas que precisam ser simplificadas ou questões culturais para você ter uma adoção de massa. Agora, se você diz para mim, se você usa isso daqui, você não vai pagar 10% de taxa de não sei o quê,
galera vai querer fazer isso, para o bem ou para o mal. Você vai acabar, né, promovendo uma cultura em torno disso. Então, acho que o futuro ele tende a ser interessante, acima de qualquer coisa. E, como eu falei, do jeito que está, não fica, mas a gente não consegue prever ainda o que é que vem por aí. Para mim, sempre um meio termo, um debate muito grande entre o que é centralizado e o que é descentralizado, ele precisa existir, mas um meio termo entre esses mundos, com certeza a gente vai ver surgindo, porque como está, não vai continuar. Perfeito. Fala, João. Complemento rápido. Claro. Até porque a falta de regulamentação não impediu que esse mercado chegasse a mais de $1 trilhão até então. A gente está aqui, crescemos, foi legal. É que, dado o momento do mercado, o estágio do mercado, faz super sentido esses debates avançarem. É natural do ecossistema, né, como um todo. Perfeito. Bom, a gente tem 5 minutos, então eu queria jogar uma pergunta para vocês que é para tentar juntar. A gente tem dois pontos. A gente tem a pessoa física encarando a criptoeconomia e a gente tem a pessoa jurídica encarando a criptoeconomia, né? A Silvia acabou de citar a questão do uso do blockchain para muito além, né, de simplesmente o mercado financeiro ou o mercado cripto. Conselho rápido, como fazer para tomar posse de, pelo menos, entender esse mercado, tanto do ponto de vista de quem é uma pessoa jurídica e de quem é uma pessoa física. Opa, bora. Bom, isso não é conselho financeiro, tá, gente? Não é conselho financeiro. É assim, como é que entende esse negócio? Eu acho, assim, estava aqui pensando se eu podia dar, de repente, algum tipo de resposta um pouco mais criativa, um pouco mais... mas honestamente, Silvio, eu acho que não tem muito segredo, assim, estudar. Eu acho que as pessoas têm que, de novo, né? Eu consigo falar apenas com a minha experiência muito própria, né? E, de novo, eu acho que, se comparando com outras pessoas, eu nem estou há tanto tempo assim nesse mundo, estou, enfim, há alguns anos, primeiro como consumidor da tecnologia, como investidor, como curioso, e hoje como um artífice, talvez, como alguém de dentro da indústria. Mas a minha evolução muito particular, ela se deu sempre com muita curiosidade, né? Eu acho que tem muito, enfim, o João talvez sabe disso muito melhor do que eu, mas tem muito material à disposição. Então, não é por falta de informação disponível. Acho que se você for curioso, se você for atrás, tem muita gente hoje... E eu acho que assim, é uma indústria muito solidária, no sentido de que ninguém só nega informação, sabe? Você sabe das coisas, você entende como é que funciona, as pessoas estão dispostas a sentar ali de lado, te explicar, mostrar um caminho. Então, eu diria assim, primeiro, eduque-se, né? Enfim, tenha curiosidade, se aprofunde nos temas. Eu acho que, de novo, é importante pesquisar esses assuntos. Eu acho que, como a Silvia estava falando, né? Você está lá no mar, escutar alguém falar assim, não sei o quê, eu vou ali, vou comprar um monte. Cara, eu acho que a coisa não é óbvia, assim, de, não, o pessoal está comprando, eu vou comprar também. Eu acho que é importante você entender o que você está comprando, onde você está colocando seu pé, com quem você está se relacionando comercialmente, né? Quem são as exchanges, quem são os promotores desse tipo de indústria. Então, eu acho assim, no limite, o resumo da ópera, seja curioso, se informe, se eduque. Eu acho que tem muita informação aí, e eu acho que é uma viagem muito legal, assim, um mergulho ali no buraco do coelho da lista dos Países das Maravilhas. Você entra num mundo novo. Bacana. E, assim, estudar sim, mas minha filha não aprendeu a ler e escrever apenas vendo vídeo no YouTube. Teve que pôr a mão na massa. Exato, também. Então, assim, vai lá, faz uma transação, faz um teste, envia recurso. Importante clarear que você não precisa adquirir um Bitcoin inteiro, que custa R$100 mil hoje. Você pode comprar Bitcoin até a oitava casa decimal. Você pode comprar uma fração, 1 centavo, R$1, R$15, enfim, o valor que você tiver confortável, e faça teste. Realmente, envie de carteira A para B, entenda a dinâmica desse mercado. Pô, você tem um ativo que não tem domicílio bancário, que eu posso transacionar livremente, totalmente independente de ações governamentais, de qualquer restrição, e eu sou dono efetivamente do meu próprio dinheiro, o poder volta para a minha mão. Isso é muito poderoso, e acho que você entende melhor quando você efetivamente tem uma dor e utiliza no dia a dia. Perfeito. Muito bom. Em teoria, foi isso que motivou lá El Salvador, né? Você fazer a transferência sem passar por uma instituição financeira. Tem um probleminha que, se compara com os Estados Unidos, o número de investidores no Brasil é muito pequeno. Não é só porque a gente é pobre, é porque a gente não tem a cultura.
Porque você pode investir R$10, R$20, R$30. Na bolsa, inclusive, você pode fazer isso, pode comprar ações. Então, a gente não tem essa cultura de investimento. Então, passa por uma educação financeira muito maior do qual o cripto é um componente ali. Gente, a mesa de operação, assim, você vai lá, você baixa, é mais ou menos a mesma coisa, mas você precisa saber o que você está fazendo, senão você vai perder dinheiro, mas vai perder mesmo, em qualquer circunstância, seja cripto, seja bolsa. Acho que brasileiro precisa olhar para, né, seu dinheiro, né, com um pouco mais de atenção para saber o que está fazendo. Não é fácil, porque, né, tive juro alto, não sei o quê, mas precisa ter esse olhar para poder aprender. E tem mesmo muito material, inclusive vocês produzem material. Não é? Tem muito material, eu consumo esse material. Tem material português, tem material inglês, tem influência, gente. Hoje a gente está vendo um mundo de influencers, tem gente que só faz isso no mundo, mas não vai na linha do outro. Eu já perdi dinheiro. Alguém que eu sigo diz, olha, essa moeda vai subir e tal. Não vai. Ou vai. Ele está dizendo porque já subiu, você vai perder dinheiro. Então, você tem que estudar as coisas, basicamente isso. Né? E para a pessoa jurídica, é mais fácil o metaverso, porque aí no balanço não prejudica. Né? Muito bom. Bom, terminamos aqui. Eu, Roca, aqui, terminamos aqui a nossa conversa. Queria agradecer o convite da B3 e da Ambima por esse projeto. Foi um prazer mediar. Queria agradecer a vocês três e desejar a todos aí uma ótima semana. Obrigada.